Em Olambra, no interior de São Paulo, a seca de 2014 não afetou tanto a produção de flores. Prevenidos, vários produtores já contavam com sistemas especiais de captação e utilização de água de chuva. Como precisam de grandes estufas para garantir a climatização ideal para cada tipo de flor, eles transformaram os tetos dessas estufas em áreas de captação de água. A água não pode ser um fator limitante quando você tem culturas intensivas como verduras ou flores e assim por diante. Então o sistema é você ficar menos dependente, criar um sistema que você seja independente da água de chuva, de córregos ou do lençol freático, que pode ter problemas pela qualidade da água ou pela quantidade mesmo. Para isso, a ideia de capturar água de chuva, na verdade, é uma ideia simples. Você tem uma área muito grande de estufas e você simplesmente canaliza essa água da estufa para piscinões como essas, que tem 3 milhões de litros, e isso te dá uma autonomia muito grande de 3 a 4 meses de autonomia para a cultura que, no caso, aqui é plantado por antúrio. A grande vantagem desse circuito é que você minimiza o máximo sua dependência de água de fora. Se nós hoje estamos precisando tirar água do córrego, o meu vizinho também precisa, e a cidade adjacente também precisa. Então você começa a ter conflitos. Obviamente, se tiver a jusante tiver uma cidade, a prioridade absoluta é o abastecimento público e não um vaso de flor. Mesmo assim, então dessa forma você consegue bancar seu produto e crescer, não ficar tão dependente da água, ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Né? Você tem o principal fator na mão, que é justamente a água. Fatores climáticos como temperatura ideal, luminosidade, essas coisas, gerenciados por um computador, então dá para você gerenciar a independência do recurso aquático. Dentro das estufas, onde crescem os antúrios do produtor Arjen van Vliet, o sistema de irrigação é racional ao extremo. O objetivo é eliminar qualquer desperdício. A ideia principal é você otimizar cada gota de água. O sistema utilizado aqui são espaguetes. A planta é alimentada por gotas. A quantidade de águas necessária para a planta é gerenciada por gotas. E esses caninhos são super finos. A vantagem disso é que você não desperdiça água. Você dá, suponha, 10 gotinhas, que é o que ela precisa, e você não dá 15, que os 5 desperdiçam. Então você tem uma gestão muito fechado em cima da questão da água. Se você tiver problema de floração de algas, por exemplo, ou tiver sujeira na água, existe um sistema de filtro específicos que limpam essa água justamente para não entupir o caninho. Paralelo a isso, junto com esse filtro, eles ainda colocam adubo dentro da água, eles misturam na receita própria para a planta. O excesso dessa água é recapturado. Quer dizer, o excesso dessa água da planta, ele é recapturado no fundo do vaso e volta para o sistema aqui, e você consegue reutilizar essa água porque você tem um filtro que limpa essa água, por exemplo, de uma doença que eventualmente uma planta tenha. Aliás, a doença é a principal preocupação da reutilização da água, porque você mesmo contaminar a água, e por isso que o sistema de filtro tem que ser muito eficiente, ou, como alguns outros produtores fazem, eles reutilizam a água que já tem nutrientes em outras culturas que não são suscetíveis para essa doença dessa planta aqui. E assim você consegue fechar perfeitamente o circuito. O fato de trabalhar com circuitos fechados de água não elimina o cuidado com as matas ciliares e a conservação dos corpos d'água. O mesmo produtor de antúrios em estufas, Arjen van Vliet, tem também uma área com mata ciliar em recuperação à beira do córrego que passa em sua propriedade. Aqui nós temos uma área de 14 hectares que o agricultor plantava milho. Tinha o córrego, mas não tinha mata ciliar. Então, ele é um produtor milho e ao mesmo tempo ele é um produtor de flores. Então, o que ele começou a perceber? Toda vez que ele cortava o milho, os insetos que ficavam no milho iam para as flores e machucavam as flores. Então, ele tinha que usar agrotóxico, um produto químico para matar os insetos. E ele viu que o custo que ele tinha para matar os insetos era maior do que a produção de milho, o lucro que ele tinha com o milho. Então a ideia foi substituir o milho por uma cultura de longa duração, que são os cedros australianos, que daqui 12 anos vão ser colhidos, que dariam um bom lucro para ele,
Mas o lucro imediato dele foi não utilização do agrotóxico e não gastar dinheiro com agrotóxico em função da qualidade das mudas dele. Paralelo a isso, nós recuperamos toda a mata ciliar desse córrego, para que esse córrego, para que essa mata tenha de novo a sua função principal, que é de criar um nicho importante para aves e para outros animais, que são os inimigos naturais dos próprios insetos, que por sua vez danificam as flores e as plantas, né? Ou seja, nós conseguimos resgatar a função, nós conseguimos recuperar o serviço ambiental que era feito antigamente já de longa data, mas que não era percebida, né? Então a recuperação da mata, além de propiciar a recuperação de nascentes ao longo do tempo, ela propicia esse serviço ambiental gratuito. A pequena mata ciliar, ao lado da plantação de cedros, ainda não faz diferença na quantidade de água disponível no córrego. Falta estender a faixa de vegetação pelas propriedades vizinhas, ampliando sua recuperação e compartilhando os benefícios com todos. Os serviços ambientais não são recuperáveis tão rapidamente. Não é que você planta uma muda hoje, amanhã você está cheio de nascentes. Isso leva um tempo muito grande, porque na verdade a recuperação de um trecho não resolve. Você tem que recuperar realmente toda a mata ciliar, toda a bacia ou da mini bacia hidrográfica, né? Então você tem que preservar as nascentes, plantar realmente ao longo do sistema, para que volte realmente sua função de produção dos serviços ambientais, né? Obviamente, depende também da largura que você vai plantar. Se tem duas fileiras de árvores por 10 metros, quase inviável você recuperar a função dela. O duro é convencer o agricultor a plantar 30 ou 50 metros, porque ele, na visão dele, estaria perdendo terra. Aí cabe a gente mostrar para ele que você está perdendo terra para a mata, mas você está sendo um produtor de água. Você está criando um ambiente propício para aves, por exemplo, comerem seus insetos. E você, com isso, você usa menos agrotóxicos, você tem menos contaminação do solo, da água, e o sistema todo ganha. Não é só o produtor diretamente no bolso, mas o sistema ambiental ganha como um todo.